Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje irei passar para vocês aqui uma parte bastante interessante sobre como estudar verbos em espanhol. Um grande erro que nós cometemos, primeiramente, é acreditar que os verbos são iguais. Primeiramente, os significados de cada verbo às vezes são semelhantes ao português, às vezes não, porque os idiomas, embora possuam raízes iguais, são idiomas diferentes. Então o primeiro aspecto é observar que realmente os idiomas não são semelhantes. Como você pode memorizar uma estrutura verbal? Conforme eu comentei em um outro vídeo aqui nesse canal sobre os perigos do idioma espanhol, que inclusive no final deste vídeo eu já vou deixar aqui na tela para você poder acessar, caso não tenha assistido, o sistema verbal do idioma espanhol é tão complexo como o português. Por exemplo, o verbo fazer. Vou citar aqui o exemplo em português. Eu faço, você faz, ele faz. Eu fazia, eu fiz. Note, eu fazia quando a ação acontecia no passado com frequência, eu fiz quando a ação acabou. Isso nós fazemos em português. Em espanhol é a mesma coisa, é a mesma estrutura. Só que o que acontece? Duas mudanças. Você precisa saber o verbo em uma parte do passado, no passado contínuo, e você precisa memorizar o verbo no passado definido, né? O passado que já encerrou e não teve continuidade. No futuro também acontece diferenças verbais nisso. Dependendo da pessoa, eu farei e vou fazer. Então eu farei, você fará, por exemplo. Estou pegando aqui tudo o exemplo do português para você ter a ciência melhor. Em espanhol acontece a mesma coisa. Daí, Otávio, como que eu posso, na verdade, memorizar agora as conjugações verbais, visto que são muitas conjugações para um verbo só? E nós sabemos que cada idioma possui muitos verbos, e com o espanhol não é diferente. Vou passar para você uma dica aqui. Primeiramente, tenha um conjugador com você. Se acaso você não tiver uma publicação, um livro que tenha uma relação de verbos e as suas respectivas conjugações, acesse na internet mesmo algum site que tenha um conjugador de verbos, conjugador de verbos em espanhol. Dessa parte você vai poder digitar o verbo e aparece ali todas as divisões, presente, passado, futuro, presente simples, presente composto e todos os tempos assim, Todos os tempos simples, todos os tempos compostos, daí você pode memorizar. Só que somente isto não é suficiente, porque o que acontece? É muito. E muitas vezes você não pode memorizar todas as conjugações, porque muitas vezes você nem irá utilizar todas. Geralmente temos um padrão de conversação e às vezes, conforme o estilo de verbos que nós utilizamos, muitas vezes aquela determinada conjugação nunca será utilizada. Portanto, o que você deve fazer agora? Pegou ali uma relação, um verbo, hacer, por exemplo. O verbo hacer seria fazer em espanhol. Viu ali toda aquela relação de conjugações, presente, passado, futuro, toda aquela parte complexa. O que você faz? Se você está traduzindo um texto, algum diálogo, ou está planejando falar alguma situação na prática e está tentando se preparar um pouquinho antes, pegue somente a conjugação que você irá utilizar. A tentação que nós temos, eu poderia até classificar assim, a tentação que nós temos é quando a gente pega uma lista de conjugações verbais e se a gente precisa de uma, a gente fica com aquela vontade de falar, eu já estou aqui mesmo, eu vou pegar e vou decorar todas aqui também, vou tentar decorar todas. Daí que é o problema. Se você vai utilizar uma na prática, a tendência é que as outras, mesmo que você tente memorizar, você vai esquecer. Então, e além do mais, se você ficar nesse ciclo, tenta memorizar tudo e você lembra só de metade, ou lembra um ou dois, e você gasta um esforço para tudo e consegue só dois, você vai notar que a sua vontade de continuar memorizando verbos vai diminuir. E é natural, porque você não vê o resultado esperado. Então, eu sugiro que você faça isso. Pegou um verbo, pega a conjugação dele somente do pronome ou da pessoa que você deseja memorizar. Embora seja uma lista extensa, pegue somente de uma, que com certeza você vai memorizar aquela. Mais para frente, Otávio, mas e o restante, como que vai fazer? Não, na verdade o restante você pode fazer o seguinte, quando você precisar outra conjugação, que seja o mesmo verbo, hacer, só que você vai precisar falar uma outra situação, com certeza daí você vai precisar consultar de novo, por ser uma outra pessoa. Daí você volta no conjugador, memoriza aquela conjugação, daí você usa, no caso já seriam duas. E assim você vai seguindo sucessivamente. Os verbos em espanhol, em geral, eles possuem a parte regular e irregular, ou seja,
em tese, que nem eu fiz em português, né, com o ar, er, ir, or, ur. Em espanhol também, com as terminações ar, er, ir, também nós teríamos algum padrão na parte da conjugação. Só que eu sugiro que ao invés de você buscar esse padrão de conjugação, tem verbos em espanhol que toda a estrutura segue uma estrutura regular, ou seja, segue a maioria dos verbos. Só que às vezes um pronome tem uma letrinha a mais, que daí faz toda a total diferença. Então é bom que você faça essa consulta gradativa e com o tempo você vai notar que determinados verbos com essa terminação, acredito que deve ser assim. Porém, não use essa pronúncia antes de ter certeza absoluta. Então vá lá no dicionário, vá no seu conjugador online ou no seu livro de conjugações de verbos em espanhol e verifique antes de utilizar. Então, desta maneira, com certeza o seu estudo ficará mais agradável e você terá grandes possibilidades de ver o seu progresso em verbos avançar. Por quê? Porque os verbos em espanhol são complexos, por isso que é importante. Aprenda um por vez, não tenha pressa, que o importante não é a pressa e com certeza o importante é a consistência e o aprendizado. Então, eu agradeço você que teve a sua atenção aqui nesse vídeo. Caso não se inscreveu, está convidado a se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo, caso gostou, deixe o like e esteja aqui no canal para as próximas novidades que nós teremos. Então, meu muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.